Olá, primeiro ano! Muito bom dia! Que vocês estejam bem e com boa saúde. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Sou a professora Aline Oliveira, ministro as disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. E será um prazer estar aqui com vocês nesta aula. Na aula de hoje, nós continuaremos o eixo de gramática e texto nas aulas 37 e 38. Então, vocês já podem separar aí a apostila de vocês lá na página 34, que é o início do tema da aula de hoje, ok? Bom, e eu preciso também adiantar que o assunto da aula de hoje não é novo para vocês, não é uma novidade. Mas eu ainda acredito que ele pode causar um pouco de insegurança e até mesmo dúvidas. Mas o que será, aliás, qual será o tema da aula de hoje? Bom, hoje nós falaremos sobre as famosas figuras de linguagem, que são consideradas recursos retóricos. Então, atenção! Os nossos estudos estarão aí localizados nas páginas 34, 35 e 36 da apostila de vocês, ok? Num primeiro momento, vocês podem deixar aí a apostila aberta na página 34, mas nós utilizaremos primeiramente este material aqui, em que eu estou apresentando para vocês, que ficará posteriormente disponível no Classroom, para consulta, estudo e até mesmo arquivo de vocês, ok? Então, primeiramente, acompanhem comigo aqui na tela. Em breve, nós iremos para a nossa apostila, ok? Bom, então vamos lá. Será que vocês sabem mesmo ou lembram-se do que são as figuras de linguagem e para que elas servem? O quão importantes são as figuras de linguagem em uma produção escrita? Pois é sobre isso que falaremos hoje. Esse será o foco dos nossos estudos. Afinal, ao longo do ensino médio, aliás, do ensino fundamental inteiro de vocês, vocês dialogaram com as figuras de linguagem. Mas agora é necessário entender os efeitos de sentido que cada uma delas traz a um trecho textual e o quanto isso impacta na nossa interpretação daquele mesmo trecho, ok? Vamos lá? Então, nós precisamos atentar para alguns eixos em que os nossos estudos estarão focados na aula de hoje. As figuras de linguagem, elas estão apoiadas em 3 eixos principais que eu gostaria de citar a vocês. O primeiro deles é a interpretação de texto. Não poderia falar de figuras de linguagem sem citar a interpretação de texto. Sei que também não é um tema novo a vocês. Afinal, ao longo de toda a vida estudantil, vocês ouvem falar em interpretação de texto. Mas devem recordar-se também da importância da interpretação de texto e não somente nas aulas de língua portuguesa, mas é um estudo para a vida, né? Para a compreensão de diferentes passagens escritas ou até mesmo em nossas falas, para que tenhamos uma melhor compreensão, ok? Bom, as figuras de linguagem ligadas ao eixo da interpretação de texto têm por objetivo identificar os recursos expressivos da língua e também os seus efeitos de sentido. Entendam língua aqui como a nossa língua portuguesa, ok? O segundo eixo será o de persuasão versus a argumentação, cujo objetivo será influenciar ou convencer por meio de ideias, ok? E por isso, as figuras de linguagem serão consideradas recursos argumentativos. Guardem essa informação. As figuras de linguagem também podem ser recursos argumentativos. Elas nos auxiliam muito na retomada de ideias e a reforçar alguma ideia de uma outra maneira bastante especial
e específica para que nós possamos dar um foco maior em uma informação a fim de influenciar ou de convencer alguém sobre as nossas ideias, ok? Sejam elas presentes em uma passagem escrita, uma produção de texto, ou até mesmo na fala, ok? Na comunicação verbal. E o terceiro eixo, deixei separadinho aqui, e por último, porque talvez esse aqui seja um tema que deixe vocês aí um pouco inseguros também, né? Pode ser que cause um pouco de medo falar em Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas é necessário já começar a tê-lo como amigo, né? Afinal, é importante que vocês realizem o Exame Nacional do Ensino Médio. E o eixo Exame Nacional do Ensino Médio, atrelado às figuras de linguagem, ele possui o objetivo de estudar os aspectos linguísticos em diversos textos. Em linhas gerais, a língua portuguesa aparece no Enem dessa forma. Como identificar os aspectos da língua portuguesa dos mais variados tipos de texto. Como exemplos aqui, eu citei charge, meme, tweet, por exemplo, ok? O uso da língua portuguesa no cotidiano. Então, como isso vai aparecer. E é claro, as figuras de linguagem também estão aí. Continuando comigo aqui ainda na tela, nós vamos falar sobre os agrupamentos das figuras de linguagem. Ao longo aí do Ensino Fundamental 2, vocês viram as figuras de palavra, as figuras de construção, as figuras de som e as figuras de pensamento. Então é necessário que eu destaque aqui para vocês duas delas, as quais nós falaremos na aula de hoje. A metáfora, que é uma figura de palavra, e nós também falaremos de uma figura de pensamento, que é a ironia, ok? Na aula de hoje falaremos especificamente da metáfora e da ironia. Em linhas gerais, a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo, e nós temos um exemplo. Meu pai é um cavalo. Não há termo comparativo. Como um exemplo, posso citar a palavra como, e sempre haverá um verbo de ligação. Meu pai é, e aí a comparação a um cavalo, figura do pai ao cavalo, ok? Temos alguns exemplos de metáfora em textos charge, tirinhas, afins, como esses aqui. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável da paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Podemos enxergar aqui a metáfora. Meu amor é uma caravana de rosas, né? Ele está comparando aí, sem utilizar o termo comparativo, e trazendo essa figura aí da caravana de rosas, ok? Temos também um outro, ó. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Aqui, na verdade, é o efeito de sentido, né? Não é uma metáfora propriamente dita, mas que a gente pode utilizar como um exemplo de texto mesmo, ok? E, como disse, vamos falar sobre a ironia. A ironia é um significado diferente daquele esperado. Por exemplo, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Com certeza, a ironia, ou como hoje vocês conhecem, o famoso deboche, faz parte da linguagem de vocês e também da linguagem da internet, não é mesmo? Na literatura, nós temos um grande autor que foi conhecido por sua ironia literária, né? E a ironia dos seus escritos, que foi o Machado de Assis. Deixei aqui um exemplo da dedicatória feita por ele no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E agora nós vamos ver rapidamente alguns memes que ficaram super conhecidos ao longo deste ano de 2020, né? E os memes utilizam a ironia. Então é importante que vocês também percebam que essas linguagens do tweet, dos memes, das charges, utilizam a ironia, ok? Então, Drauzio Varela, vontade de abraçar, né, minha filha? E também temos esse exemplo aqui do calendário pandêmico em que
e os diferentes estados, né? Uma ironia sobre os nossos diferentes estados ao longo dessa pandemia. Bom, pessoal, agora sim vou pedir a vocês que deixem aí a apostila aberta, porque nós vamos trabalhar 2 exercícios, ok? Bom, páginas 37 e 38, o resumão que eu fiz por aqui, ele foi essencial para resumir boa parte do que nós temos aqui como conteúdo mesmo, tá? Este quadro é excelente para que vocês consigam separar bem as figuras, os seus princípios, as definições e alguns exemplos, ok? Mas como eu comentei, hoje vamos falar especificamente da metáfora e da antífrase, ou a ironia, ou o famoso deboche, ok? Vamos à página 35, vamos até a página 35 e vamos analisar 2 exercícios. Nós faremos nesta aula juntos exercícios 1 e 2 da página 35. Combinado? Então vamos lá. Leia o fragmento a seguir, extraído de um poema sem título de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, e assinale a alternativa correta a seu respeito. Minha dor é velha, como um frasco de essência cheia de pó. Minha dor é inútil, como uma gaiola numa terra onde há aves. E minha dor é silenciosa e triste, como a parte da praia onde o mar não chega. Bom, o jeito profundo de escrever do Fernando Pessoa é notável ao longo da sua escrita, certo? E aqui nós temos alguns destaques. Vamos às alternativas. A repetição da expressão minha dor no início de cada um dos versos ímpares do fragmento serve para reforçar a insignificância dos sentimentos do narrador. Bom, interpretação de texto. Insignificância dos sentimentos não existe aqui, né? Já que ele está comparando ao tempo todo a dor dele. Letra B. Cada um dos versos ímpares do excerto contém uma metáfora, em que a dor do narrador é apresentada de uma maneira serena e resignada. Bom, novamente, tentar pensar aqui na interpretação de texto. De que forma essa dor dele é apresentada? É de uma forma serena? Resignada? Não. Letra C. O quarto verso do fragmento em questão apresenta uma antítese, já que os termos gaiola e aves estabelecem uma evidente oposição semântica. Então vamos lá. Como uma gaiola numa terra onde não há aves. Na verdade, aqui não foi uma antítese, né? Ele distanciou esses termos. E houve uma comparação entre a gaiola e as aves, não uma antítese, ok? Letra D. O último verso do texto configura uma metonímia, ou, mais especificamente, uma relação da parte praia pelo todo, mar. Novamente, aqui é uma comparação, ok? Como a parte da praia onde o mar não chega. Então, não é uma metonímia. A alternativa correta é a letra E. Existem 3 comparações no fragmento que servem para concretizar as ideias de que a dor do narrador é velha, inútil e silenciosa. Lembrando que todas as vezes em que nós temos verbo de ligação mais o termo comparativo, neste caso 3 vezes, ok? Nós vamos ter uma comparação, ok? Vamos ao exercício 2, que aqui ilustra bastante aquilo que eu disse para vocês a respeito do Enem, tá? Então, aqui nós vamos ter, sempre no Enem, vamos ter textos das mais variadas formas. Então, ou tirinha, ou shard, ou uma publicação de capa de revista, enfim, uma imagem, né? Então, vai lidar bastante com a comunicação e a linguagem verbal e não verbal ao longo das questões. Então, vamos lá. Nós temos aqui o monstro, né? Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Então, esse aqui é um cartaz informativo, né? A respeito das denúncias e sobre algo que nós vamos descobrir agora na interpretação de texto
lá nas alternativas. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. Então vamos pensar. O pesadelo aqui significa... Vamos lá. A. Informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Bom, aqui a gente não está tendo... Aliás, nós não estamos com foco no informativo de crianças sobre esses perigos, né? Vamos lá. Letra B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Bom, estamos falando aqui de abuso sexual infantil, né? E não temos esse recorte de gênero especificamente nessa propaganda. Letra C. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Aqui temos que considerar. Vamos observar a letra D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Bom, aqui seria bastante perigoso a gente só considerar que a violência sexual infantil só acontece durante a noite, não é mesmo? E a letra E, chamar a atenção para o fato de que o abuso infantil ocorre durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como pesadelo. Também muito perigoso alinhar as nossas interpretações somente por esse lado. Então a letra C aqui é a correta, porque é dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Lembrando, né, que a imagem, ela se atrela às palavras numa comunicação mista e numa linguagem mista, que é o caso desta propaganda aqui, e ela vai fazer esse sentido de imagem no nosso cérebro a partir não só da ideia do monstro aqui, né, representando o pesadelo, mas também essa questão do figurativo para a criança, né, com o que ela vai comparar, certo? Bom, turma, na aula de hoje acho que deu pra gente dialogar bastante com algumas figuras de linguagem, né, metáfora em especial e a ironia, e eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem em casa, ok? Temos aí alguns deles, vou mostrar a vocês, deixem aí anotados, por favor. Exercícios 3, 5 e 7 das páginas 35, 36 e 37. Tentem aí sempre procurar o viés da interpretação, analisando todas as alternativas. Voltem sempre ao texto inicial, quando tiverem dúvida, e observem principalmente os efeitos de sentido dessas figuras de linguagem no texto, em linhas gerais, ok? E no resultado final dele. Alguma pergunta? Bom, caso alguém tenha, estou disponível aqui em contato via e-mail. Vocês podem também enviar alguma questão pelo Classroom. Desde já agradeço, galera, e nos vemos na próxima aula. Um beijo!